Quando nós pensamos na edição da Lei Orgânica da Administração Tributária, me parece que é extremamente importante sabermos que a ideia não é repaginar a estrutura que já existe nas secretarias da Fazenda hoje. É claro que a atividade pertinente à administração tributária, ela vem sendo realizada pelo Estado desde que o Estado existe. E, portanto, essa atividade, claro que ela goza de uma estrutura própria hoje já dentro da Subsecretaria da Receita, que aqui em Minas Gerais faz parte da Secretaria da Fazenda. O que nós imaginamos com a lei orgânica aqui é justamente transformar essa estrutura, é retirar essa estrutura da Subsecretaria da Receita, transformando-a num órgão autônomo, desvinculado de qualquer outra secretaria. Para isso, foi imaginada uma estrutura própria, então, que vai ser pertinente, que vai ser composta tão somente pelos órgãos administrativos que vão integrar a administração tributária. Foi imaginada uma estrutura que divide os órgãos que integram, portanto, a administração tributária da seguinte maneira. Existem lá os órgãos superiores, que é a cúpula da administração tributária, os órgãos de execução, os órgãos especiais e o Conselho de Contribuintes. São esses 4 enfoques que foram dados, essa foi a divisão didática até trazida pela Lei Orgânica da Administração Tributária. Em relação aos órgãos superiores, quais são os órgãos que integram, portanto, a cúpula da administração tributária? O primeiro órgão que aparece na lei é, então, o Auditor-Geral Tributário. O órgão máximo, o cargo máximo dentro da estrutura administrativa, que deterá, então, as competências para o exercício das funções de direção da administração tributária. O que é inovador em relação ao auditor-geral é justamente o fato de que esse auditor será escolhido dentro de uma lista tríplice formada pela própria categoria. Então, nós teremos uma eleição e essa eleição trará 3 nomes dentre os integrantes da própria categoria com experiência de pelo menos 10 anos no exercício da função. Então vejam os senhores que a lei orgânica já se preocupa em garantir que o seu dirigente será alguém que tenha conhecimento e expertise dentro da sua atividade pertinente à AT. Mas mais do que isso, para que aquela autonomia administrativa, funcional e financeira seja assegurada, é importante que o auditor-geral goze de estabilidade, goze de uma certa estabilidade, para que ele não fique sujeito às pressões de ordem política e de ordem, às vezes, até mesmo de ingerência do poder econômico. Então, se prevê na lei orgânica não só a sua escolha mediante essa lista tríplice formada pelos auditores, mas também que ele detenha um mandato de 4 anos. Essa, então, é a configuração básica em relação ao auditor-geral. O segundo órgão superior da administração tributária que nós imaginamos é o Colégio de Auditores. Esse colégio de auditores, a experiência já existe em relação ao Ministério Público, por exemplo. Esse colégio de auditores é formado por toda a categoria e terá por competências algumas competências estratégicas no sentido de definição das principais diretrizes da administração tributária. Os grandes temas de discussão da administração tributária poderão ser discutidos nesse colegiado. E a função mais importante desse colegiado, então, é indicar membros para o Conselho Superior, do qual eu já vou falar, mas também é fazer a eleição, né? Esse colégio de auditores é que vai fazer a eleição para a escolha dos 3 nomes em relação à lista tríplice. O terceiro órgão superior aqui é o Conselho Superior da Administração Tributária. Esse Conselho Superior, formado democraticamente pelo auditor-geral, pelo corregedor-geral, por membros indicados pelo Colégio de Auditores, por membros indicados pelo próprio auditor-geral, por um representante da Associação dos Servidores vinculados à administração tributária e por um membro indicado pelo sindicato da categoria. Essa é a composição desse Conselho Superior. E esse Conselho Superior, ele não é um órgão tão somente deliberativo, ele é um órgão de assessoramento e é um órgão também consultivo para o auditor-geral. Portanto, nós temos um órgão colegiado em que as decisões mais estratégicas da administração tributária serão tomadas. Esse órgão é o Conselho Superior. Vejam os senhores que a estrutura já é extremamente mais democrática do que era a estrutura, do que é a experiência que nós temos hoje. Esses 3 órgãos, então, integram os órgãos de administração superior. Os órgãos de execução serão tratados no momento posterior, no momento relativo, no momento através das leis ordinárias que serão editadas após a edição da lei complementar da lei orgânica. Os órgãos especiais nós também tratamos aqui na legislação. Seriam órgãos especiais
a Corregedoria da Administração Tributária, extremamente importante, permitindo que a sociedade efetivamente tenha uma possibilidade de diálogo com a administração tributária. Quanto à Escola Superior da Administração Tributária, nós imaginamos essa escola como um órgão de inteligência mesmo dentro da administração tributária, que terá, dentre todas as funções de formação, de profissionalização dos servidores, dos auditores, a missão de trazer e de levar à sociedade as políticas de educação fiscal. Para encerrar, o último órgão previsto na estrutura da administração tributária é o Conselho de Contribuintes, órgão em relação ao qual nós fazemos uma referência à legislação específica e ele aparece aqui efetivamente como órgão do contencioso administrativo que terá por funções aquelas funções institucionais que já são atribuídas a ele de revisão das decisões proferidas pela administração tributária.